Leonardo, a expectativa da semana era a votação da PEC dos precatórios, que deve abrir espaço aí no orçamento para os programas sociais. Mas ficou para a semana que vem e o mercado fica com a incerteza do tamanho do furo no teto e o cenário fiscal. Você acha que a Bolsa ainda vai sentir os reflexos dessa indefinição? Como é que os ativos eles acabam impactados com tudo isso? Eu estava conversando ontem com meus amigos do trabalho e, a gente está com o investidor ali todo dia ali no telefone e tal. A conversa que a gente tem é que, o mercado parece que ele está vivendo um dia de cada vez. É literalmente um dia de cada vez, porque o que nós temos hoje? Quais são as definições de hoje? Nós temos aí o Auxílio Brasil, que vai acontecer, vai favorecer financeiramente quem precisa desse auxílio. E isso, de certa forma, acaba movimentando a economia, só que isso aí tem um custo e foi definido um teto de gastos. E aí, dentro desse teto de gastos, o auxílio tem que caber dentro disso e dos moldes que está hoje não cabe, conforme a realidade que nós vivemos hoje. E aí o governo ele tem que fazer uma espécie de manobra fiscal, vamos dizer assim, que é a espécie do teto de gastos, para que isso caiba lá dentro. Só que a PEC dos precatórios, a votação da PEC é muito importante para que se abra espaço dentro do teto de gastos para que isso aconteça. Então, assim, a carta na manga do governo é a PEC dos precatórios. Só que o mercado está olhando muito risco fiscal. E essa PEC dos precatórios, que vai meio que tende a dar espaço nesse teto de gastos ali, meio que não está andando como o governo quer que aconteça. Entendeu? Então, assim, o mercado meio que vai viver um dia de cada vez. O Bolsonaro falou isso, agora essa notícia que, pode aumentar um pouco mais o auxílio emergencial. Mas aumentar para quando? Vai, na verdade, postergar o prazo, mas o prazo até quando? Quando vai entrar em vigor de fato o Auxílio Brasil? Então, como estão meio que soltando notícias no ar o tempo todo, o mercado ele meio que está vivendo um dia de cada vez. Então, e precificando tudo o mais rápido possível, Meio que o mercado sempre acaba tendo esse processo de antecipação. Então, é assim que o mercado está vivendo. Lógico que existe a expectativa que seja votado os precatórios, PEC dos precatórios, e ela sim abre espaço no auxílio, no teto de gastos, Senão o Auxílio Brasil acabaria furando o teto de gastos, o risco fiscal ficaria muito, muito alto e a Bolsa iria sofrer muito com isso. Só que parece que o mercado hoje meio que está vivendo um dia de cada vez e a expectativa é que eles consigam, pelo menos esse ano, votar aí na PEC dos precatórios. Legal. Leonardo, o Emerson Duarte, ele está fazendo uma pergunta aqui no nosso chat ainda sobre isso, e ele fala o seguinte: Leonardo, o que pode ser pior para o Brasil? A aprovação da PEC dos precatórios ou a declaração de estado de calamidade pelo governo? Calma aí, desculpa, eu não entendi. Ele falou a PEC dos precatórios acontecendo? Ou eu acho que ele quer dizer que se pode ser pior a aprovação da PEC ou a declaração do estado de calamidade. É que assim, estado de calamidade... Acho que tem um pouquinho de opinião, Isso, é que estado de calamidade, para que isso aconteça, de fato, o governo já não consegue meio que cumprir com o fiscal. Se acontecer a PEC dos precatórios e passa, é meio que uma manobra que o governo está fazendo, e isso automaticamente abre espaço, ali no teto de gastos, e com isso o governo ele meio que consegue utilizar ali meio que o Auxílio Brasil, mas meio que nas máximas ali, entendeu? Então assim, se passar o Auxílio Brasil, se passar a PEC dos precatórios, vai meio que gerar, porque que eles querem fazer? Eles querem pagar uma parte, vamos lá, estamos devendo 89 bilhões, eles querem pagar, por exemplo, 30 bilhões e parcelar o resto em 10 anos, e aí isso daí vai abrir um espaço, então não tem como falar que tem calamidade neste momento, Mas aí se você vê um outro cenário que passou o Auxílio Brasil e não se fez nada, e aí o estado de calamidade, aí sim, aí o governo pode ter um rombo fiscal muito forte, e aí sim, aí vai ser um problema na economia brasileira muito grande, porque assim, já está com uma inflação muito alta, o desemprego também está muito alto, o CAGED não divulgou bons números de novas vagas de emprego, então assim, aí é um outro cenário, é um outro Brasil, e o mercado também aí vai querer ficar de olho de quem vai ser, entre aspas, o próximo salvador da pátria aí nas eleições do ano que vem, e o Bolsonaro perderia muita credibilidade dentro do seu governo, que trouxe uma ideia mais reformista, e as últimas reformas que eles trouxeram na agenda eles não conseguiram passar. Então, o mercado procuraria, entre aspas, talvez, um governo de esquerda, talvez como Lula, ou talvez uma terceira via que eles estudem por aí, para meio que ser o salvador da pátria.